Olá pessoal, este é o segundo bloco de questões do tema 18, questões e processos incidentes. 2018, juiz. Depois de recebida a denúncia ou a queixa, quando os bens sequestrados ou arrestados estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, para preservar-lhes o valor, o juiz determinará a alienação. O erro está aqui no início, ó, depois de recebida a denúncia ou a queixa, porque na fase de inquérito também é cabível. Falso. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Essa é a verdadeira literalidade do CPP. Iniciada a ação penal ou a queixa-crime, o juiz poderá, de ofício, mediante requerimento do Ministério Público ou do ofendido ou representação da autoridade policial, ordenar o sequestro de bens. No início também que está errado, iniciada a ação penal, porque durante o inquérito também pode. O sequestro poderá recair sobre bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, desde que ainda não tenham sido transferidos a terceiros. Falso, porque se for transferido a terceiro, também cabe motivo da existência do embargo de terceiro. 2018, juiz. Sobre a questão prejudicial, é correto afirmar que, contra a decisão que reconhece a existência de questão prejudicial, suspendendo ou não o curso da ação penal, cabe recurso em sentido estrito. Falso, porque só caberá recurso em sentido estrito se a decisão for pela suspensão. Se for pela não suspensão, é irrecorrível. A suspensão do processo em decorrência de questão prejudicial é de exclusiva discricionariedade do magistrado em juízo de prelibação, não cabendo recurso em sentido estrito em razão da denegação. Essa prova aqui obteve muita crítica, porque o artigo 92, ele trata da questão prejudicial quando envolve controvérsia acerca do estado civil das pessoas. Nesse caso, o juízo de prelibação, que significa degustação, deriva do latim prelibatio. Então, é uma admissibilidade, uma avaliação inicial, um experimento. Portanto, esse juízo ele é com relação à controvérsia em si sobre o estado civil das pessoas, porque o artigo 92 ele diz que o juiz ele precisa avaliar se a controvérsia é séria e fundada sobre o estado civil das pessoas. Então, se você tem uma infração penal de cuja existência dependa a solução de uma controvérsia que o juiz considere séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, aí, por lei, há a suspensão do processo. Por comando legal, o artigo 92 ele fala que se o juiz considerar séria e fundada essa controvérsia acerca do estado civil das pessoas, o curso do processo ficará suspenso. Então, a crítica feita com relação a essa questão é no seguinte termo, aqui, ó. A suspensão do processo em decorrência da questão prejudicial é de exclusiva discricionariedade do magistrado. E a melhor técnica é dizer que a discricionariedade do magistrado reside na avaliação da seriedade, dos fundamentos, da controvérsia que envolve o estado civil das pessoas e não da suspensão. A suspensão ela decorre do comando legal. Mas essa alternativa foi considerada correta. Aí qual é a dica que eu dou para a prova? É técnica de solução de questão de concurso. Quando você encontra esse tipo de problema, você tem que olhar outras alternativas e marcar aquela mais certa ou a mais errada, aqui no caso das outras, né? E aí a gente faz isso da seguinte forma. Então, na primeira alternativa, nós vimos que contra a decisão que reconhece a existência de questão prejudicial, suspendendo ou não o curso do processo, cabe recurso em sentido estrito. Nós não estudamos recurso ainda. Na aula de recursos, vamos analisar cada inciso do artigo 581 do CPP, que fala das hipóteses do recurso em sentido estrito.
E uma das hipóteses que veremos na aula de recurso em sentido estrito é contra essa decisão que suspende o processo, porque da decisão que denega a suspensão não cabe. Isso está previsto no capítulo de questões prejudiciais que estudamos. E o cabimento de rese em face da decisão que suspende o processo está previsto no inciso do artigo 581 do CPP, que trata do recurso em sentido estrito. Logo, essa aqui está muito errada. Então você sabe que essa não é correta. Essa outra aqui teve esse problema técnico, não é uma boa alternativa. Mas, no caso, você deixaria em branco, não marcaria nada. Aí vamos para a próxima. O curso da ação penal ficará suspenso até a sentença transitar em julgado no juízo civil, sem prejuízo de produção de provas de natureza urgente, cabendo contra essa decisão recurso em sentido estrito. O erro dessa alternativa aqui é não especificar se a controvérsia é sobre o estado civil das pessoas ou questão diversa. Porque no caso de questão diversa ao estado civil das pessoas, o artigo 93 ele traz a regra de que o juiz, avaliando se a questão é de difícil elucidação e já houver uma ação cível em curso, ele vai marcar um prazo de suspensão. Se não for decidido no juízo cível a questão dentro do prazo de suspensão, ele pode prorrogar. E ainda assim, a questão no juízo cível ainda não obtiver uma decisão, ele retoma a competência e resolve essa questão prejudicial no processo penal. Então, o erro dessa alternativa foi não especificar, porque ele coloca aqui que ficará a suspensão penal até transitar em julgado no juízo civil. Isso só vai acontecer se envolver o estado civil das pessoas, artigo 92, e não 93, que vai falar da questão diversa. Então, essa é falsa e é muito errada. Você não tem dúvida quanto ao erro aqui. Para a suspensão no curso da ação penal em decorrência de questão prejudicial, é imprescindível o requerimento das partes, vedada a decisão de ofício. Falso, é muito errada. Também de ofício, o juiz pode declarar uma questão prejudicial, ele pode reconhecer. E se for quanto estado das pessoas, ele pode avaliar que é uma controvérsia séria e fundada. E ele suspende o processo de ofício e remete ao juízo cível para solução. Se não tiver ação em curso, quem que vai intentar essa ação para resolver essa controvérsia? É o Ministério Público, conforme manda o CPP. Então essa aqui é a menos errada, vamos colocar assim, aí marcou essa. Mas tem um problema técnico sério aqui e foi objeto de muita crítica posteriormente à prova. Outra questão 2018, juiz. Sobre a restituição das coisas apreendidas e medidas assecuratórias, é correto afirmar que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada somente pelo juiz, mediante termos nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. O erro dessa alternativa é não colocar que a autoridade policial também pode realizar essa restituição da coisa apreendida se não houver dúvida quanto ao direito do reclamante. Então essa é falsa. Para a efetivação do sequestro de bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, mas que já tenham sido transferidos a terceiro, o juiz criminal deverá observar o contraditório e a ampla defesa antes de decidir sobre o pedido. Não, pois trata-se de uma cautelar patrimonial. Ele decide. Se for respeitar o contraditório e a ampla defesa antes de decidir sobre o pedido de constrição, pode ocorrer de se perder essa garantia. A pessoa, no caso o acusado, que tem um bem sequestrado, que ele adquiriu com os proventos da infração, ele simplesmente dissipa esse bem durante ali o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então esse contraditório e essa ampla defesa, ele é feito em um momento diferente, é um momento diferido, com os embargos. Se foi o acusado que opôs os embargos do acusado,
com base no artigo 130, ele tem que se defender dizendo que não foi adquirido com os proventos da infração. E se foi o terceiro de boa-fé, ele se defende e diz que ele adquiriu de boa-fé. Portanto, essa alternativa é errada. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz deverá decidir sobre a qual parte cabe o direito de propriedade e determinar a restituição em favor desta, em autos apartados, após ouvido o Ministério Público. Falso. Por quem julga se o direito de propriedade é de um ou de outro é o juízo civil e não o juízo criminal na hipótese de restituição de coisas apreendidas. Das rendas dos bens móveis arrestados, poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família, correta literalidade do CPP, respeito à dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. 2018, analista jurídico. Quanto às chamadas medidas cautelares patrimoniais, assinale a alternativa correta. São medidas cautelares patrimoniais penais, previstas na lei. Sequestro de bens imóveis, especialização e registro da hipoteca legal, arresto de bens imóveis prévio à especialização e registro da hipoteca legal, arresto subsidiário de bens móveis e a fiança. Você lembra de ter estudado fiança? Não. A fiança não é uma medida cautelar patrimonial, não está previsto no rol das medidas assecuratórias. Falso. O levantamento do sequestro pode ocorrer se este foi decretado durante o inquérito policial e a ação penal condenatória não for intentada no prazo de 30 dias a contar da data em que for concluída a diligência. Falso. O prazo do CPP é de 60 dias e do decreto 3.240 de 41 é de 90 dias. E você deve lembrar da jurisprudência que flexibiliza esse prazo diante da complexidade da situação, número de acusados. Então você fica atento. Nessa questão ele quer saber a literalidade do CPP, lei seca, e não a jurisprudência. Então você marca errado. A competência do processamento e julgamento do desembargo de terceiro é do juiz penal que decretou a medida de sequestro, e não do juiz da comarca em que se situa o imóvel sequestrado. Isso aqui é verdadeiro. Como que o juiz que ele se situa lá na comarca, na seção judiciária, onde se encontra o imóvel, ele vai julgar o embargo de terceiro se não foi ele que decretou o sequestro, não foi ele que decidiu, à luz dos fundamentos veiculados pelo requerente, a necessidade do sequestro, o cabimento do sequestro. Então não é assim que funciona. O juiz que decidiu pelo sequestro, ele que julga o embargo de terceiro. Até porque na aula de competência nós vimos a prevenção. O juiz que ele pratica uma medida relacionada ao caso, se foi no inquérito policial, esse sequestro é uma medida relacionada ao caso. Ele se torna prevento para a ação penal. E se é uma medida tomada durante o processo penal, já tem um juiz competente julgando o caso. Então não há essa relação entre a situação do imóvel e o juiz que julgará o embargo de terceiro. Quem vai julgar tudo é o juiz competente para o caso penal em voga. O sequestro destina-se à reparação do dano causado pelo delito. Essa aqui é errada, porque o sequestro ele tem um fator predominante, que é o interesse público. É a garantia do perdimento de bens, do confisco, da inibição da prática delituosa, com base no artigo 91, inciso 2 do Código Penal. Então observa que essa questão ela traz como preponderância uma característica que pertence à hipoteca legal, ao arresto. Não falou aqui do artigo 91, 2 do Código Penal. Portanto, é uma alternativa errada. Uma alternativa tecnicamente melhor seria o sequestro destina-se prioritariamente à garantia de aplicação do artigo 91, inciso 2 do Código Penal, pois prevalece o interesse público, mas também tem a finalidade subsidiária de garantir a reparação do dano causado pelo delito, posteriormente à venda desse imóvel em leilão público, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Penal. Então, dessa forma que está aqui, está errada.
A inscrição e registro da hipoteca legal destina-se a assegurar o cumprimento do efeito da condenação consistente na perda do produto do crime. Isso aqui está errado, porque ele deu características pertencentes ao sequestro. Na hipoteca legal e no arresto, prevalecem o interesse privado de garantir o ressarcimento do dano, e não na garantia de aplicação do artigo 91.2, que está ligada ao sequestro. Então, essa aqui é a falsa. 2018, juiz federal. Assinale a alternativa correta. Sequestro é medida securatória incidente sobre os bens móveis e imóveis do indiciado ou acusado, ainda que em poder de terceiros, quando adquiridos com proveito da infração penal. Verdadeira definição perfeita aí do sequestro. Apenas mediante requerimento do Ministério Público, do ofendido ou de seu representante legal, poderá o juiz ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou do inquérito. Faltou aqui a possibilidade do juiz decretar de ofício. Se prepondera o interesse público, pode o juiz determinar o sequestro também de ofício. O sequestro somente será levantado nas hipóteses taxativas legais, em que a ação penal não for intentada em 60 dias, contados da diligência constritiva, quando o réu for absolvido ou o terceiro prestar fiança idônea. Faltou aqui a hipótese da extinção da punibilidade, então tá falso. A hipoteca legal sempre haverá de ser requerida pelo Ministério Público sobre todos os bens do indiciado ou acusado, quando presentes indícios mínimos da autoria e não se souber quais bens foram exatamente produtos do crime. Essa aqui é errada. Os requisitos da hipoteca é a certeza do crime e indícios veementes da prática criminosa. E a hipoteca legal não tem relação com a proveniência ilícita dos bens, porque a hipoteca legal pode se dar sobre os bens lícitos, adquiridos legitimamente pelo acusado, sem necessidade de demonstração de periculo e mora, haja vista a hipoteca ser legal, por força de lei. Poderão ser vendidos no segundo leilão, em alienação antecipada, por valor não inferior a 50% do estipulado em avaliação judicial, os bens constritos e que estão sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando for difícil sua manutenção. Aqui é o exemplo daquele tipo de questão que muda o percentual de 80%, aí sai colocando outro valor. Se você tiver diante de uma questão que aborde a lei de lavagem de capitais, você tem que lembrar que o percentual é de 75%, mas a regra geral do CPP é 80%, e aqui botou 50%. 2018, delegado de Polícia Federal. Julgue o item a respeito de suspeição e impedimento no âmbito do processo penal. O fato de não ser cabível a posição de exceção de suspeição à autoridade policial na presidência do IP faz por consequência que não sejam cabíveis as hipóteses de suspeição e investigação criminal. Falso. O delegado ele pode ser suspeito para investigar determinado caso, mas não cabe a exceção de suspeição. Ele deve, de ofício, se declarar suspeito sob pena de responsabilidade administrativa, mas não tem nada a ver com o nosso procedimento do processo penal de exceção de suspeição. 2018, promotor de justiça. Dentre as medidas assecuratórias, há o sequestro dos imóveis adquiridos pelo investigado ou acusado com os proventos do crime. Nos termos do Código de Processo Penal, realizado o sequestro, este será levantado quando a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. É uma das hipóteses de levantamento do sequestro. O terceiro, a quem tiver sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 91.2b, segunda parte do Código Penal? Sim, para garantia de perda em favor da União de bem adquirido com o proveito do crime. Julgado extinta a punibilidade ou absolvido acusado por sentença transitada em julgado. Também está certa. Convertidos em hipoteca legal, os imóveis forem avaliados e vendidos em leilão público. Não existe essa previsão, está errado. 2018, delegado de polícia.
Caio está sendo processado criminalmente pela prática de crime de furto e sua resposta alega ser improcedente a acusação, uma vez que discute na seara civil, em ação por ele proposta, a ilegitimidade da posse da res pela suposta vítima. Considerando a situação retratada, assinale a alternativa correta. Já percebeu que aqui ele quer saber sobre uma questão prejudicial heterogênea que não tem relação com o estado civil das pessoas, mas acerca de posse de bem pela vítima. O juiz, nesse caso, poderá suspender a ação penal a depender tão somente da prévia propositura da ação civil pelo acusado. Falso. Quando a questão prejudicial ela é heterogênea e não diz respeito ao estado das pessoas, o juiz também avalia se é um caso de difícil elucidação, se não exige prova que a lei civil limite, e não só que já tem uma ação civil em curso, que também é um dos requisitos. O juiz deverá suspender a ação penal até que se dirima no juízo civil a questão da legitimidade da posse. Falso. Quando estamos diante de uma questão prejudicial heterogênea, que não tem relação com o estado civil das pessoas, o juiz marca um prazo de suspensão prorrogável. E se não for resolvido no civil essa questão, ele retoma sua competência para julgar a matéria de fato e de direito relacionada a essa questão prejudicial. O juiz criminal pode resolver incidente, entretanto, uma questão da posse sem que seja necessária a suspensão da ação penal. Pode sim, basta ele considerar que não é de difícil solução, observar que a lei civil não limita e que também não tem uma ação civil em curso. Aí ele vai e resolve a questão incidente, entretanto. A resolução da questão prejudicial pelo juiz criminal faz coisa julgada. Não faz, porque é uma questão prejudicial incidental, trata-se de um incidente e não de um processo legal aonde foi respeitado todo o devido processo legal com relação a esse fato e um acusado determinado. Não há possibilidade de suspensão da ação penal. Errado, artigo 93, sabemos que cabe a suspensão. 2018, promotor de justiça. Examine as alternativas abaixo, assinalando a incorreta. A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para o julgamento de embargos opostos ao sequestro não se aplica ao terceiro inteiramente estranho ao fato criminoso. Correto, é aqueles embargos do artigo 129. Eu dei o exemplo do imóvel sequestrado por engano. Foi dentro de um condomínio, foi a casa errada. Aquele caso ali, lógico que não precisa esperar o julgamento da ação principal. Pode ser julgado imediato e liberado esse imóvel para o legítimo proprietário sem problema algum. Pode o juiz, no curso do processo ou antes dele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção de prova, a hipoteca legal e o sequestro de bens. Falso, não cabe hipoteca legal antes do processo penal, no inquérito, por exemplo, porque é um procedimento gravoso. Tem um procedimento longo, tem um contraditório, tem que ter perito, então não tem como ter isso no inquérito policial. Será o sequestro levantado se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias da conclusão da diligência, o mesmo ocorrendo com o arresto se o réu for absolvido ou for julgada extinta a punibilidade. Essa aqui está correta. A legitimidade do Ministério Público para promover medidas assecuratórias, na hipótese do ofendido pobre que lhe o requeira, sujeita-se à inconstitucionalidade progressiva. Correta. E vimos esse assunto durante a aula. É muito importante você saber o que é inconstitucionalidade progressiva. Outra questão. 2018, promotor de justiça. Examine as alternativas abaixo referentes às questões prejudiciais, assinalando a correta. Para que se dê a suspensão do processo criminal, nas hipóteses da chamada prejudicial facultativa, é indiferente, segundo o CPP, que já exista ou não ação proposta no cível. Falsa. Na questão prejudicial facultativa, um dos requisitos é a existência de ação proposta no juízo cível, artigo 93. Outros requisitos, que as questões ali debatidas não sejam de difícil solução e que a lei civil não limite a prova nesse caso. Tratando-se de prejudicial de qualquer espécie, surgida no curso de processo criminal, poderá o Ministério Público promover a ação civil ou intervir naquela já proposta, há tanto bastante que o crime seja de ação penal pública. Essa alternativa é em contradição com essa. Se você acertou essa,
você vai saber que essa aqui também está errada. Porque se o requisito da prejudicial facultativa é ter uma ação já iniciada, como que o Ministério Público vai iniciar uma ação em prejudicial de qualquer espécie? Se ele fala aqui prejudicial de qualquer espécie, está incluindo a prejudicial facultativa. Então não pode. Na prejudicial facultativa, tendo já a ação em curso, o juiz pode suspender o curso da ação penal, marcar um prazo para que essa solução nocível aconteça, desde que avalie que a questão é difícil solução. Nesse caso, o Ministério Público ele irá promover a celeridade dessa ação civil que já está em curso e não ajuizá-la. Suspenso o curso do processo criminal, sua retomada somente ocorrerá quando decidida definitivamente a questão prejudicial, seja ela obrigatória ou facultativa. Não. Se for uma prejudicial facultativa, o juiz assinala um prazo. A questão não foi solucionada nesse prazo, ele retoma a sua competência e decide a questão. A suspensão do processo criminal, na hipótese de prejudicial facultativa, depende da inexistência de restrição probatória na lei civil e o despacho que a indefere é irrecorrível. Essa alternativa é a mais correta, então nós vamos marcar, porque não basta apenas a inexistência de restrição probatória na lei civil. O caso tem que ser de difícil solução e tem que existir uma ação civil já em curso. 2018, promotor de justiça. Assinale a alternativa correta. Tratando-se de questão prejudicial heterogênea, o CPP adota o princípio da predomínio da jurisdição penal, uma vez que o juiz penal tem competência para apreciar a questão prejudicial. Falso. O CPP adota o sistema misto ou eclético, que abrange o sistema da prejudicialidade obrigatória e o sistema da prejudicialidade facultativa, respectivamente, artigo 92 e 93 do CPP. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender da decisão sobre questão da competência do juízo civil, independentemente da existência da ação já proposta para resolver a questão neste juízo, o juiz criminal suspenderá o processo e a prescrição, marcando um prazo de suspensão que poderá ser razoavelmente prorrogado. Essa questão está errada porque ele não especificou se é uma controvérsia que envolve o estado civil das pessoas ou não, porque se o reconhecimento da existência de infração penal, dependendo da decisão sobre questão de competência do cível que envolva o estado civil das pessoas, o juiz criminal ele suspenderá o curso do processo e não vai marcar prazo de suspensão nenhum, vai aguardar até a obtenção de uma sentença passada e julgada lá no cível. E se não for sobre o estado civil das pessoas, aí sim ele marca um prazo e pode prorrogar. Outra questão aqui que me parece errada é que a prescrição não é o juiz que suspende a prescrição. Quem suspende é o Código Penal no artigo 116. Então não depende de uma decisão do juiz. Mesmo se ele não falar nada sobre isso, a prescrição estará suspensa. Mas o mais errado aqui, de forma objetiva, é com relação a essa falta de especificação da questão. Se é o caso de se falar de uma controvérsia que envolve o estado civil das pessoas ou não, o erro está aqui. Falso. É irrecorrível a decisão de indeferimento de suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Verdadeiro. A decisão que indefere o pedido de suspensão é irrecorrível, mas cabe ação autônoma de impugnação, se assim a parte entender que seja pertinente. A suspensão do processo pelo reconhecimento da existência de questão prejudicial somente ocorrerá mediante requerimento das partes. Falso, de ofício também, o juiz pode avaliar. É ele que decide, é ele que julga. Se ele entender que tem uma questão prejudicial que precisa ser resolvida e de que depende o reconhecimento da infração penal, ele, de ofício, ele suspende o processo. A eficácia do processo penal de sentença civil transitada em julgado, que haja decidido questão prejudicial heterogênea, depende da prévia suspensão do processo penal. Essa questão é aquela que não tem sentido, não faz o menor sentido. Imagina uma questão prejudicial heterogênea que envolva o estado civil das pessoas, mas sequer foi apreciada ainda no processo penal.
essa sentença transitar julgada lá no cível, ela não vai ter eficácia no processo penal porque o processo ainda não foi suspenso. Deverá ser, mas com a apresentação dessa decisão que já existe no cível, ela vai produzir efeito e nem sequer precisará haver essa suspensão. Agora imagina uma heterogênea facultativa com um assunto diverso, sobre posse, por exemplo, um caso de esbulho possessório. O juiz ele analisa, mas ele não suspende o processo. Ele entende que não é de difícil solução. Só que o Ministério Público vem, o acusado, ou interessado, dá entrada lá nessa sentença que houve lá no processo civil, que já estava em curso. Não vai produzir efeito no processo penal? O juiz criminal, ele vai julgar diferente do que está ali? Não, ele vai julgar de acordo com essa sentença transitar julgada no cível, porque ali já foi analisado todas as questões envolvendo essa seara da posse, que é a matéria cível. Então não faz o menor sentido essa alternativa. 2018, Oficial de Justiça. Quando a questão demandar ampla dilação probatória, o incidente de restituição instaurado em razão de a coisa ter sido apreendida em poder de terceiro de boa-fé será resolvido no juízo cível. Essa aqui é verdadeira e eu trouxe como um complemento à nossa aula teórica. Porque uma hipótese jurisprudencial é essa. Quando a questão demandar ampla dilação probatória, também será um caso que deve ser resolvido no cível. E nós vimos nos termos da lei seca que quando a discussão for sobre posse, propriedade, quem seja o dono, aí o juiz remete ao cível. Mas também nesse caso, que a jurisprudência colaciona para a gente, ampla dilação probatória. 2018, delegado. Em inquérito policial para apurar a prática de crime de furto, a autoridade policial reuniu novas provas suficientes de que o indiciado teria adquirido imóveis e veículos, todos registrados em seu nome, com recurso proveniente do crime. Nessa situação, a autoridade policial poderá representar a autoridade judiciária competente, requerendo os sequestros dos referidos bens. Verdadeiro. Enviar o ofício ao juiz ou ao MP para que sejam decretadas as medidas cabíveis, visto que a lei não lhe assegura competência para promover a restrição dos direitos de propriedade do indiciado. Realmente, a lei não assegura competência ao delegado de polícia, que nem tem competência, tem atribuição, para fazer isso de ofício. Mas também a lei não fala que ele oficia, ele representa. Então essa questão é falsa. Realizar a busca e apreensão dos citados bens, independentemente de autorização judicial. Essa é falsa, porque a autoridade policial realiza busca e apreensão na prática dos atos de investigação. Vimos na aula de inquérito policial o artigo 6º. Quando a autoridade policial toma conhecimento da ocorrência de um crime, ele vai até o local e apreende os bens que ali têm relação com a atividade criminosa, após liberados pelo perito. Fora isso, ele só vai realizar busca e apreensão por mandado. Então precisa ter uma ordem judicial. Nesse caso aqui dessa questão, não é isso que acontece. De acordo com o enunciado, já tem um inquérito, ele está apurando a prática do crime e reuniu provas dessa aquisição por meio de proveito do crime. Esse caso aqui não é de busca e apreensão, ele tem que representar pelo sequestro. Proceder à busca e apreensão de referidos bens desde que mediante anuência do MP. Falso, não tem isso, o caso é de sequestro. Determinar de ofício o arresto ou a hipoteca legal em decisão fundamentada e proceder à apreensão dos citados bens. Está errado, de ofício não existe isso, hipoteca legal não cabe na fase de inquérito, está errado. 2017. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que estiver incorreta. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o julgador e o objeto do processo, imperativamente repelidas pela lei, artigos 252 e 53 do CPP, de forma clara e objetiva, cujo rol é taxativo. Já as causas de suspeição vinculam subjetivamente o juiz a uma das partes, sendo que as previsões que tratam do tema utilizam conceitos jurídicos indeterminados, razão pela qual o rol previsto em lei é meramente exemplificativo. E o CPP prevê ainda a possibilidade
de um juiz declarar sua incompatibilidade, para além das questões de impedimento e suspeição. Está correto, é uma alternativa de definição que nos permite revisar a matéria de uma forma muito boa para o seu concurso público. No caso de embargo de terceiro, em que se sustenta que os bens foram transferidos a título oneroso e adquiridos de boa-fé, é integralmente correto dizer que há expressa determinação na legislação de que não poderá ser pronunciada a decisão desses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Bem assim que, se esse terceiro de boa-fé a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução que garanta a reparação, poderá ser levantado o sequestro. Verdadeiro. Isso é uma exceção a esses termos integralmente corretos. Geralmente, essas expressões vêm em alternativas erradas, mas aqui é uma exceção. Está numa alternativa correta. No julgamento de um conflito de competência entre dois juízos de primeiro grau, o tribunal competente não pode declarar competente um terceiro juízo que não figure no julgamento, devendo solver a questão entre o suscitante e o suscitado. Essa aqui é incorreta. Também é um complemento à aula de conflito de jurisdição. A jurisprudência entende que é possível a declaração de competência a um terceiro juízo, que não seja o suscitante e o suscitado. Então guarda mais essa informação. Observa que a resolução de questão de concurso serve também para você aparar as arestas, verificar aqueles conhecimentos a mais que você não viu na parte de estudo teórico. Então é muito importante resolver a questão de prova. 2017, Procurador da República. Promotor de Justiça instaurou investigação criminal e, ao final, concluiu que os fatos seriam de atribuição do MPF, declinou de sua atribuição, remetendo os autos ao juiz estadual de sua comarca. Concordando integralmente com a manifestação do promotor, o juiz estadual acolheu o pedido e remeteu os autos ao juiz federal competente, que imediatamente encaminhou ao MPF. Sem qualquer análise de mérito, ao receber os autos, se estiver convicto de que a atribuição não é sua, é correto dizer que, segundo a atual jurisprudência do STF, deverá o membro do MPF suscitar conflito de atribuições a ser resolvido pelo PGR. Corretíssima. Verdade, também uma boa forma de revisar a parte teórica. 2017, Oficial de Justiça. Caso o julgamento de ação penal dependa da solução de controvérsia séria e fundada acerca do estado civil das pessoas, caberá ao próprio juízo penal o julgamento da questão prejudicial? Falso, porque estamos diante de uma hipótese de separação jurisdicional absoluta, obrigatória. Trata-se do sistema da prejudicialidade obrigatória. Então, o juiz penal não pode resolver essa questão. Tanto a autoridade policial no curso das investigações, como o juiz no curso da ação penal, podem ordenar ex officio ou mediante requerimento do MP o sequestro de bens móveis adquiridos com os proventos logrados pela prática da infração penal? Falso, somente o juiz pode fazer isso. Quando houver dúvida da capacidade mental do acusado em processo penal, o juiz poderá solicitar o exame de sanidade mental de ofício ou por requerimento de terceiros. Poderá requerer o referido exame. Observa que o juiz ele pode de ofício determinar esse exame, conforme lei seca. Mas, segundo a jurisprudência, o juiz não pode opor compulsoriamente a realização desse exame. Mas essa questão, ela pergunta quem pode requerer. Então, vamos ver. Qualquer pessoa que tenha conhecimento da doença mental? Não. Ministério Público, defensor, curador, qualquer pessoa que tenha conhecimento? Não. Vizinho? Que é isso? Está errado. Ascendente, descendente, irmão ou cônjuge? Está certo, o CAD. Desde que seja advogado? Claro que não. Ministério Público, defensor, curador, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge? É o CAD. O CAD pode, o MP pode, o defensor pode, o curador pode. Então a verdadeira é essa aqui. 2017, Promotor de Justiça. No que diz respeito aos incidentes de insanidade mental ou de falsidade, é correto afirmar: o incidente de falsidade, quando arguido por procurador, prescinde de procuração com poderes especiais em razão de o juiz poder proceder de ofício? Falso, tem que ter a procuração com poderes especiais, inclusive a Defensoria Pública. Independentemente do conteúdo da decisão proferida no incidente de falsidade, ela fará coisa julgada material, sendo considerada coisa julgada em anterior processo penal civil?
Falso, é apenas um incidente. Não tem como essa questão resolvida no incidente fazer coisa julgada em ulterior processo penal ou civil. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Mesmo assim, se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar, seja os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Correto, perfeito. O juiz nomeará curador ao acusado somente após o recebimento do laudo pericial que concluir positivamente pela insanidade mental daquele, ocasião em que também determinará a suspensão do processo se já iniciada a ação penal. Essa aqui é falsa, porque naquele momento em que o incidente inicia, o juiz já nomeia o curador, porque não se sabe se o acusado ele realmente sofre dessa insanidade mental, por isso já precisa nomear esse curador. O perito que vai dizer ao juiz, olha, esse acusado ele não sofre insanidade mental, ele está mentindo, ou ele sofre, mas essa insanidade mental ela ocorreu depois da infração penal e não antes, ou a insanidade mental ela sempre existiu. Aí sim o juiz vai resolver a questão do curador, se continua até o final, se o processo fica suspenso ou não. E aqui traz uma curadoria material e não curadoria especial processual que a defensoria prioritariamente atua. Nessa curadoria material, primeiro tem que se observar o rol lá do Código Civil. Primeiro são os parentes, conforme disposto na lei civil, que devem ser nomeados. Eu falei que na prática é comum o juiz nomear o advogado. E nesse caso, o advogado tem que avaliar se é pertinente que ele exerça essa função, porque como vimos, nem a defensoria dá guarida a esse tipo de situação prioritariamente. A prioridade para a defensoria é a curadoria especial, processual e não a material. Nesse caso, o advogado também, se avaliar que não é pertinente essa atuação, deve fazer uma petição e pedir que o juiz observe a lei civil. Então, essa aqui é falsa. Se o acusado vier a restabelecer sua rigidez mental, o processo de conhecimento retomará seu curso normal, sendo vedada a renovação de atos, em especial na fase probatória, realizados sem a presença daquele, em obediência aos princípios da celeridade e da boa-fé processual. Esses aqui são princípios, sim. Entretanto, prepondera aqui o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e o contraditório. A suspensão do processo acontece no interesse da defesa, justamente para preservar a ampla defesa e o contraditório. Se o acusado ele retoma a rigidez mental e não exerceu o seu direito de presença na parte de algum ato processual, esse ato processual tem que ser repetido. Então tem que ouvir a testemunha de novo, se foi ouvido fora de sua presença, etc. Então essa é falsa. 2015, juiz. Assinale a opção correta acerca das medidas cautelares e incidentes processuais admissíveis no processo penal. No caso de haver conflito negativo de competência entre um juízo criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília e um juízo criminal da Seção Judiciária Federal de Brasília, competirá ao TRF1 processar e julgar esse conflito de competência. Essa aqui é falsa, porque lá em Brasília nós não temos comarcas, tem circunscrições na esfera equivalente a 2 estados. E seção judiciária, você já sabe que é a esfera federal. Essa é a lei de organização judiciária do Distrito Federal, que fala das circunscrições judiciárias. Nesse caso, os juízes eles não estão vinculados ao mesmo tribunal. Estamos diante de um juízo estadual e um federal. Portanto, o tribunal ele não pode julgar, o tribunal TRF. Tem que ser o STJ. Caso contrário, o Tribunal Regional Federal estará com preponderância sobre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Isso não pode acontecer. O incidente de falsidade tem por objetivo arguir a falsidade das provas documental, testemunhal, pericial. Errado. O incidente de falsidade do processo penal é de falsidade documental. Como o sequestro dos bens do acusado é processado e julgado em autos apartados, se os embargos da decisão que permitir a construção forem julgados improcedentes, não haverá impedimento da perda desses bens, ainda que a sentença dos autos da ação penal que incide o sequestro seja absolutória. Falso, não importa isso. O perdimento de bens acontece na sentença condenatória. Se a sentença é absolutória, pouco importa o que aconteceu nesse incidente, se houve a construção ou não, não haverá perda dos bens. No caso de exceção de impedimento do magistrado que atua no feito,
que deve ser realizada em autos apartados, o magistrado poderá julgá-la procedente, situação em que remeterá os autos a seu substituto, ou improcedente, situação que continuará a processar o feito. Essa aqui é errado. O processamento da exceção de impedimento segue os mesmos trâmites da exceção de suspeição. Então, se o juiz ele não reconhece o seu impedimento, ele deve mandar autuar em apartado, dar uma resposta em 3 dias e remeter em 24 horas ao tribunal para julgamento. Então, essa é falso. Então é isso, pessoal. Terminamos, chegamos ao fim desse tema e agora você é capaz de acertar todas as questões sobre questões e processos incidentes. Vamos em frente agora para o tema 19. Um grande abraço e até lá!